Olá, minha gente, está começando o ano, afinal de contas, neste país tudo se transfere para depois do Carnaval e terminou o Carnaval e mais uma vez com a presença do nosso deputado Gerson Berger, do nosso amigo jornalista Pedro do Couto, estamos aí para a alegria de todos, não é? Mas nós não poderíamos aqui deixar de falar do belíssimo espetáculo que foi o desfile das escolas de samba, que a cada ano oferecem algo de novo, estão cada vez melhores. Mas a gente viu também aí um carnaval animadíssimo nas ruas, voltou o carnaval de rua e, infelizmente, o que nos deixou um pouco tristes foi a imundície que se espalhou pela cidade. Os banheiros químicos são muito poucos, teria que ser num número muito maior, e era uma fedentina em alguns locais da cidade que, sinceramente, o nosso prefeito, no próximo ano, terá que triplicar esse quantitativo de banheiros químicos. Mas, de qualquer maneira, a segurança esteve melhor, menos roubos, menos assaltos, o que já é muito positivo para a nossa cidade. Mas, Gerson, nós agora vamos passar para um outro assunto e vamos falar da impunidade que, infelizmente, continua prevalecendo no nosso país. Mas o nosso ministro do STF, o Marco Aurélio, deu um refresquinho aí ao negar o habeas corpus do governador do Distrito Federal, José Arruda, e foi ótimo, era isso que a opinião pública queria. Mas sabe, eu muitas vezes me pergunto e questiono, será que a opinião pública também está fazendo o seu dever de casa? Será que ela está educando os filhos como deveria? Por exemplo, quando uma criança chega em casa com um objeto que não lhe pertence, os pais procuram saber a origem deste objeto. Então, acho que o que nós temos aqui desde muito cedo, educar e nos posicionar em relação às nossas crianças. E quando os nossos filhos, os nossos amigos estiverem errados, se cometerem um crime, nós temos obrigação de denunciá-los. Olha, eu fiquei muito surpresa e aplaudi a iniciativa do coronel Paulo César, que o filho praticou um assalto à mão armada, foi preso e ele, mesmo sendo comandante, mesmo sendo coronel, disse que o filho tinha que pagar pelo crime que cometeu. E eu acho que ele agiu muito bem e, na verdade, ajudou o filho, foi amigo do filho. A nossa equipe foi às ruas ouvir a opinião do povo sobre este assunto. Precisamos de justiça e não é porque é pai e mãe que vai encobrir um crime hediondo de um filho ou de um parente. Você entregar... Acho que a pessoa tem que ter a consciência dela, ela se entregar. Não, eu não tenho dúvida. Eu acho que se o ato cometido foi um crime, ele deve ser devidamente punido. Crime, qualquer crime é crime, não deixa de ser crime, então eu entregaria também. Nós ouvimos a opinião do povo na rua, mas nós sabemos, na verdade, que a luta contra a impunidade só sai vitoriosa se houver pressão do povo. Enquanto não houver uma grande pressão, vamos assistir os colarinhos brancos sendo inocentados, não sendo punidos. Nós próprios aqui já criticamos os caras pintados, que tanto lutaram pela democracia nesse país, que silenciaram de repente diante de tantos crimes, de tantos habeas corpus. Mas agora sentimos um perfume de esperança com a juventude, os caras pintados de Brasília, que lutaram para que seja punido o governador Arruda. Foram para as ruas, foram para as portas da Câmara Legislativa, do Supremo Tribunal Federal, exigindo a punição de Arruda. E é possível que isso aconteça. Essa pressão dessa juventude, dos caras pintados de Brasília, nos dão esperança de que talvez mudem as coisas e fica aqui um brado de alerta para que a juventude, os caras pintados de todo o Brasil copiem a maneira de trabalho, a maneira de pressão dos jovens de Brasília. Sem dúvida alguma, a pressão da opinião pública é fundamental
para as decisões jurídicas. São exemplos assim, como o do coronel Paulo Lopes, que entregou o seu filho, que praticou um assalto. Foi essa atitude que levou a que inúmeras pessoas, como se assistiu no programa, endossassem a atitude desse coronel. Atitude efetivamente edificante, porque a lei é igual para todos e não pode haver exceções.